A minha versão exausta não é muito bem o que eu gostaria que meus filhos lembrassem da mãe quando eles pensassem na infância deles. Eu não sei você. Tô aqui com minha roupa de treino pra bater esse papo com vocês. Esse vídeo é um bate-papo, uma atualização de da mãe que eu desejo me tornar e que eu busco diariamente, me esforço. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar sobre essa exaustão. Sem romantizar, porque eu acredito que não tem maternidade sem cansaço. É uma jornada sim cansativa, mas a exaustão ela é um nível diferente. E eu na minha realidade com duas crianças pequenas, assim, é inevitável que é uma rotina cansativa. Não tem como. Então eu não tô falando que vamos acabar com cansaço, eu não quero viver zero cansada, não. Sobre quem eu sou quando estou exausta. Quando eu tô exausta, quando minha mente tá sobrecarregada, quando eu tô pra explodir como uma panela de pressão, sabe? Assim, até a tampa. Não é nada legal. Não é nada legal. E eu passei a nomear os pecados, dar nome aos pecados, identificar quem eu me torno, quem é essa versão, que Grace é essa. Ela é infinitamente mais impaciente, mais reativa, com bem menos capacidade de amar no detalhe, com o coração íntegro, né? E eu passei a olhar para essa mulher exausta e perceber que eu não quero ela. Eu não quero que essa versão prevaleça. Eventualmente, ela vai aparecer e eu tenho feito um trabalho muito grande de estar atenta e perceber quando essa versão começa a aparecer, quando ela começa a dar sinais. E aí eu preciso fazer ajustes. E óbvio que eu vou falar dentro da minha realidade, né? Isso aqui é como se fosse um documentário meu sobre a minha vivência, a minha maternidade. Então, assim, não é uma coisa que eu digo pra você, aplique isso vai acontecer, você vai parar de estar exausto. Como eu falei, a ideia desse vídeo nem é essa. Mas da gente conversar um pouquinho sobre a mãe que a gente quer se tornar, sabe? E os desafios de tudo isso. E esse processo de desenvolvimento pessoal que acontece dentro do maternar, né? A gente se desenvolve muito enquanto ser humano, enquanto a gente é mãe. Olhar, reconhecer essa mulher me faz pensar sempre. Eu não quero que ela entre em cena, sabe? Essa Grace irritada, que muitas vezes da sua boca fala coisas que machucam e não é a mãe que eu quero ser, sabe? Então quando eu falo nesse exausta, não é simplesmente sobre um cansaço físico apenas, mas é tudo o que essa mulher produz. E será que ela tá produzindo a vida que Deus quer que eu produza, sabe? Os frutos que Deus quer que eu dê. Então, eu venho pensando muito a respeito disso e, como eu falei, fazendo exercícios para estar cada vez mais atenta e entender que, às vezes um falar mais alto meu é um meu pedido interno de socorro, sabe? De cuidado, de que eu preciso me abastecer. Então, na verdade, o meu convite é para você se perceber, identificar. Pense aí, desenhe como que é a sua versão exausta. Como você responde, como você age diante dos desafios da sua realidade. E quando isso acontece, o que eu faço por aqui, né? Como que eu tenho tentado desenvolver aí essa parte, me tornar essa mulher. Como eu falei, estou mais atenta. Quando eu percebo alguns comportamentos que eu sei que não são comportamentos que eu quero ter enquanto mãe, que não condiz com que Deus, da forma que Deus quer que eu viva minha vida, enquanto uma mulher cristã, eu paro e penso, preciso me abastecer de amor. Se não tá conseguindo fluir amor de dentro de mim, eu preciso me encher.
E eu faço isso através de tempo com Deus, através de contemplação, que querendo ou não é um tempo com Deus também, com a sua criação, desacelerando. Esse é um outro ponto também muito importante, porque às vezes a gente está tão querendo filhos calmos e tranquilos, sendo que nós não somos esse exemplo, nós estamos o tempo todo acelerada, o tempo todo a mil, o tempo todo fazendo 1 milhão de coisas, tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, é parar, sentar no chão, brincar de massinha, como eu fiz hoje com os meninos, brincar de massinha com eles, sabe? Aterrissar, como a gente diz, que é exatamente se voltar pro presente, sabe? Sair daquele loop de estar em alerta o tempo todo, porque eu sei que a maternidade o tempo todo nos convida para esse lugar de estar em prontidão. Precisa estar pronta para arrumar uma bolsa, se precisar sair, para pegar documentos, se precisar ir no hospital, enfim. E a gente fica o tempo todo em alerta nesse estado, que muitas vezes faz a gente também ficar mais irritada. Esse quadro de exaustão, ele vem de um frequente estado de alerta. A gente tá tão em alerta, que tem uma hora que a gente explode muitas vezes. Oi, meu amor. Olha a Cocó. A Cocó tá lá no meio do mato, ela, né, fazendo barulho. Então, muitas vezes, o fato de estar sempre em alerta nos faz chegar a esse nível de exaustão. Então, às vezes, a gente precisa aprender a ajustar ritmo, fazer pausa, desacelerar, sabe? É um conjunto de coisas que eu busco fazer aqui para tentar sair desse estado de alerta constante, aterrissar de fato, estar mais presente, atenta, ter esse tempo, muitas vezes, onde eu me acalmo, onde eu não sou fazedora, onde eu não estou fazendo alguma coisa, porque às vezes o tempo todo a gente quer estar produzindo, fazendo, cuidando, adiantando as coisas, e às vezes a gente precisa uma pausa mesmo, onde a gente, pera, eu não vou adiantar nada agora, esses 10 minutos eu vou só respirar aqui, sabe? Isso ajuda a gente a se regular emocionalmente. Mas a gente quer estar mil o tempo todo e quer estar bem depois. Companhia agora. Então, é um exercício constante da gente estar cada vez mais consciente e buscando se tornar essa mulher menos exausta e sobrecarregada. Então, assim, identificar. Pedir ajuda quando for preciso, respirar, ter momentos onde você precisa estar sozinha. A gente vai conversar sobre isso também em algum outro vídeo. Mas isso é o que eu tenho buscado, sabe? Tentar dar esse exemplo também para eles, de que a gente tem esse lugar onde a gente é filha, que a gente não precisa estar também o tempo todo fazendo 1 milhão de coisas, de que a gente não precisa estar o tempo todo também sempre dizendo, tá, depois eu vou muito ocupada agora, e estar presente com eles também. Então, assim, vários detalhes, sabe, de viver essa vida tão acelerada, tão fazendo sempre um monte de coisa, que muitas vezes produz na gente uma vida, uma versão mais grosseira, mais ríspida, mais reativa, que não reflete nem um pouco a graça de Deus, Jesus na nossa vida. Então, assim, isso é uma das coisas que me preocupam e que movem meu coração, né? De pensar, eles estão vendo Jesus na minha vida? Porque toda vez que eu tenho algum comportamento que não condiz nada com uma seguidora de Cristo, eu penso que eu tô sendo exemplo também para eles, né? A forma como eu reajo diante das circunstâncias, então tudo isso pesa. É muito mais do que simplesmente me sentir cansada ou não, sabe? É tudo que tá por trás da versão exausta de uma mãe. Então, toda vez que eu penso, vou treinar agora, porque eu sei que depois do treino eu fico um pouco mais leve, me tira um pouco a tensão física mesmo. Eu sei que isso produz em mim hormônios que vão me ajudar a estar melhor, a lidar melhor com os estresses de uma rotina, de uma vida normal e real que acontece. A gente tem os desafios, às vezes a gente precisa um dia aguentar um choro ou porque tá doente, ou porque, enfim, tudo isso drena a nossa energia, não tem como. Então, quais os recursos que eu uso para me cuidar enquanto eu cuido? E esse é meu lema por aqui, eu compartilho isso lá no Instagram também, a minha realidade, como que eu tento fazer isso na forma prática, de forma possível dentro da minha realidade. E é essa minha jornada. Se você também, me conta aqui nos comentários quem é a mãe que você tem tentado se tornar. E que nós possamos
estar mais consciente dessa versão que a gente quer se tornar enquanto mãe, do que a gente quer deixar de legado de fato para os nossos filhos e buscar nos cuidar, inclusive por eles, para que nós sejamos, né? Quem Deus quer que nós sejamos, a mãe que Deus quer que nós sejamos, enfim. E como eu falei, essa série ela não é uma indicação, uma instrução do que você fazer ou não fazer, de como você ser uma mãe ou não, mas um compartilhar da minha jornada e espero que acrescente alguma coisa aí na sua jornada materna ou seja um abraço aí para você também. Vamos juntas nessa jornada. Então, se quiser me acompanhar por aqui, já se inscreve por aqui, vai ser um prazer ter você aqui na nossa Casa Dutra. Um grande abraço e até o próximo vídeo.